Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos em especial pelo teu Espírito Santo, porque Ele é aquele que nos toma pela mão e nos conduz à tua palavra, nos revela nosso próprio coração. Nós queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor tem sido um companheiro inseparável nosso. Te apresentamos esse momento e dizemos que nem eu sou capaz de partilhar a tua palavra, muito menos os meus irmãos de ouvi-la. Por isso nós necessitamos da tua ajuda. Necessitamos do teu favor nesse momento. Abre os olhos do nosso coração. Faz cair as escamas que nos cercam. E ajuda-nos a compreender um pouco melhor a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram por favor em 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 11 a 13. A palavra de Deus nos diz assim: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estais limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. O desejo do meu coração nessa manhã e amanhã de manhã é poder falar um pouco com os irmãos a respeito dos embaraços que a nossa alma cria para nós. Eu quero criar hoje um pano de fundo, explicar um pouquinho sobre o funcionamento da nossa alma e amanhã, se o Senhor nos permitir, tratar dos afetos que nos forem permitidos. Paulo, ele usa aqui uma expressão, ele está falando com uma igreja que é infantil, problemática, divisiva, uma igreja onde você tem ciúmes, você tem partidarismos, você tem uma série de problemas. Assim às vezes é na igreja, assim às vezes é na casa. Algumas casas aqui são partidas, são divididas. Alguns relacionamentos aqui são partidos e são divididos. Homem e mulher, pais e filhos, são divididos de uma forma inadequada. O nosso Deus, Ele é um Deus de separação. É interessante, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei muito chocado. O irmão Gino estava em casa e ele explicou para mim e para minha esposa esse princípio. Ele falou que Deus é um Deus de separação. Porque a palavra santo significa separado. Então Deus separa. Mas Ele separa coisas impuras de coisas puras. Ele não separa pessoas de pessoas. As pessoas precisam ser amadas, cuidadas, desejadas. A gente tem que ter um espírito de oração por elas. Mas não é o que acontecia na igreja de Corinto. Corinto era uma igreja partida em muitas faces. E esse partidarismo, Paulo começa a evoluir, a partir do capítulo 6 de 2 aos Coríntios, ele começa a evoluir, ele vai tendo como que um desespero pessoal, a tal ponto dele pedir perdão e falar bem dele mesmo. Ele fala com tanto cuidado que ele vai dizer: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. E aí ele precisa restaurar a autoridade dele, e para ele restaurar a autoridade, ele chega a pedir perdão pela loucura que ele vai fazer, que é de falar bem dele mesmo.
Ele precisa fazer isso para mostrar que eles eram filhos dele, filhos espirituais, que ele tinha gerado eles e que ele tinha um peso com aquela congregação. Mas no capítulo 6 ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Essa palavra afeto, no grego, ela significa entranha. Porque naquela época, a medicina foi compreendendo ao longo dos anos o nosso funcionamento. Mas naquela época, quando uma pessoa, até hoje, quando ela tem uma emoção, essa emoção é sentida, em primeiro lugar, onde? No sistema gástrico. Tem mulher que diz que tem borboleta. Especialmente quando está apaixonada. Eu estou com borboleta no intestino. Tem pessoas que sentem um mal-estar, podem ter dor. Tem pessoas que podem ter um mal-estar a tal ponto de fazer uma diarreia, uma constipação. Hoje sabe-se que o intestino, a medicina reconhece que ele é o segundo cérebro. Essa expressão é dita na medicina. Por quê? Porque depois do cérebro, o lugar onde você mais tem sinapses, neurônios comunicando, é no sistema gástrico. Então a palavra de Deus, com uma sabedoria única, só Deus pode fazer isso, se apropriar de uma figura que é real na ciência, hoje conhecida com muita clareza. A palavra de Deus lança mão dessa figura e Paulo diz: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos, nas vossas próprias emoções. Então ele está dizendo que a emoção é algo que nos limita no desenvolvimento da carreira, nos limita com Deus e nos limita uns com os outros. As emoções, elas têm um peso, e dependendo do tamanho que ela vem, da medida que ela vem, a gente simplesmente pode paralisar. A gente pode parar o desenvolvimento nosso. Então as emoções, e por emoções, eu estou falando do quê? Nesta ordem. Eu estou falando do medo, eu estou falando da irritação, eu estou falando da ansiedade, tudo emoção. Eu estou falando da tristeza, eu estou falando da angústia e eu estou falando da culpa. Num primeiro momento, 6 emoções. E estas emoções, dependendo do momento que elas vêm sobre nós, elas simplesmente nos paralisam e nós paramos o nosso desenvolvimento cristão. E aí, esta ordem de Miqueias, que é o tema que nós estamos estudando, levantai-vos e ide, fica impedido dentro de nós. Por quê? Porque estamos em crise. Estamos com uma emoção exagerada. Quantos aqui já tiveram crise de pânico? Levanta a mão. Levanta alto, para eu ver. Olha lá. Quantos aqui já tiveram depressão? Levanta a mão. Olha lá. Desânimo. Nossa. A regra é, vocês já me ouviram falar isso, quando o público ri é porque a verdade caiu. Então desânimo eu não incluí, mas talvez deveria ter incluído, né? As emoções, elas são altamente paralisantes dentro de nós. E elas podem nos impedir por meses e, em alguns casos, por anos de desenvolvimento espiritual. E, em alguns poucos casos, ela pode ficar dentro de nós crônica.
fazer o que a gente chama de, não é mais uma doença aguda, momentânea, mas uma coisa cronificada, de tal forma que a impressão que dá é que a gente não consegue sair dela. Mas Paulo, ele, mediante o Espírito de Deus, ele diz uma coisa linda e maravilhosa. Ele diz assim: dilatai-vos. Dilatai-vos. Meus queridos, emoção dá para ser expandida. De tal maneira que eu resolvo ela e passo a suportar mais coisas na vida. Emoção dá para ser expandida. O vigor nosso dá para ser esticado, dá para ser expandido, de tal forma que o que você suporta hoje, daqui 2, 3 anos de trabalhar do Senhor em você, você vai suportar muito mais. Você vai conseguir lidar com muito mais. Porém, o que eu preciso, o que é o meu desejo fazer com vocês, se o Senhor o permitir, eu quero estudar, talvez, as 2 primeiras emoções que a Bíblia descreve: o medo e a irritação, e as implicações que ela tem na nossa vida, e o que a Bíblia fala dela para a gente resolver. Porém, como eu falei, eu preciso criar um pano de fundo, para que vocês entendam o nosso funcionamento. Porque as emoções, elas são uma parte da nossa alma, mas ela não corresponde à nossa alma. Ela corresponde a uma parte. Abram, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Texto muito conhecido, versículo 23. O mesmo Deus da paz... 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então ele está dizendo que o ser humano, ele é composto de 3 elementos. É como se ele fosse tripartido. Ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo. Então existem irmãos que sugerem que ele só tem 2 partes, espírito e alma vêm junto. Não tem problema nenhum. Para fins de estudo, nós vamos separar em 3 partes, para fins de compreensão. O espírito, nosso irmão Luiz colocou ontem para nós, o espírito é aquela parte que toca a Deus, onde nós vamos ter comunhão com Deus. E a alma, você pode traduzir por eu, por psique, por identidade, quem eu sou. Você pode traduzir nas Escrituras pelo velho homem, as inclinações que nós temos, ou pelo novo homem, que é aquilo que Deus está produzindo de novo em nós. Porém, a alma tem a ver com aquilo que nós somos. E o corpo é a parte física que é visível. É por onde a glória de Deus é manifesta. Porque 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer: por preço fostes comprados. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aquilo que o Espírito recebe da parte do Espírito de Deus, vindo do trono do Senhor, que comunica com a nossa alma, aquilo que é recebido por nós da parte de Deus, é transmitido pelo nosso corpo. E o nosso corpo transmite coisas boas, aquilo que vem do Senhor, ou coisas ruins. É simples. O espírito, a alma e o corpo. Porém, a alma, ela media entre o espírito e o corpo. E o que é a alma? Eu poderia dar os textos para vocês, mas nós íamos gastar 2 horas investigando os textos. Então, você tem material que os irmãos podem estudar a respeito disso. Quem tiver interesse, eu dou os livros depois para você estudar. Então, você vai ter que, meio pela fé, confiar no que eu estou falando e depois você investiga e confirma. Tá bom? A alma nossa é composta de 3 elementos.
Quais são esses elementos? O pensamento, o afeto e a vontade. Vamos fazer um movimentozinho? Vamos lá? Pensamento, emoção e vontade. A alma é composta desses 3 elementos. Só que você precisa entender que é exatamente nessa ordem. O que eu penso, eu sinto, e o que eu penso e eu sinto, eu decido. Tudo o que o Espírito Santo quer fazer é alcançar a nossa vontade, para que nós não sejamos desanimados, nós não sejamos procrastinadores, para que a gente não seja indiferente. Tudo que o Espírito Santo deseja é alcançar a nossa vontade. Porém, para alcançar a nossa vontade, tem que passar por 2 elementos da alma. Quais são eles? O pensamento e a emoção. Se esses 2 elementos não forem alcançados, a vontade não é alcançada. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. O Espírito Santo deseja santificar a nossa alma. E por santificar a nossa alma, Ele está dizendo que Ele deseja tocar a nossa mente, e uma vez que Ele toque a nossa mente, Ele deseja tocar os nossos afetos. De tal forma que esses afetos não nos limitem. Não levanta a mão. Mas quantas mulheres aqui complicam a vida familiar porque elas são irritadas? Quantos homens aqui complicam a vida familiar porque são desanimados? Eu estou falando de emoção. O desânimo está na emoção. Quantos meses nós perdemos de jornada cristã porque somos tomados por medos? Medos do futuro, medos de não ser aceito. Meus queridos, o Espírito, se Ele não nos visitar na mente e no afeto, nós não alcançamos uma vontade que responde a Ele dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui, é para levantar e para ir? Estou levantando e estou indo. Mas não, ficamos paralisados naqueles sentimentos, naqueles afetos que complicam a nossa vida. Meus irmãos, a impressão, você me ouça com um pouquinho de reserva, mas a minha impressão é que a árvore do conhecimento do bem e do mal aumentou de tamanho no tempo dos fins. Existe um autor brasileiro que ele sugere, nas pesquisas dele ele diz isso, que uma criança de 10 anos hoje tem a informação que tinha um senador romano na época do Império. Se isso for verdade, nossas crianças estão à beira de crise. Porque quem é que suporta um tamanho de informação dessa? Quem é que vai dar conta de lidar com essa realidade? Nós temos meninas de 12 anos de idade grávidas. Nós temos suicídio de criança de 10 anos de idade. Meus queridos, que emoção suporta um nível de informação desse? E se o povo de Deus não entender, não compreender o seu próprio funcionamento e a maneira pela qual a alma precisa ser preservada, meus irmãos, nós vamos sentar ano após ano, vamos ouvir bons irmãos ano após ano e não vamos sair dos lugares em que nós estamos. Por quê? Porque estamos paralisados numa mente sobrecarregada e numa emoção sobrecarregada. Os irmãos estão entendendo? Por isso que o nosso Senhor Jesus nos falou com muita propriedade que se Ele não tivesse abreviado, se o Pai não tivesse abreviado os tempos dos fins, nenhum de nós seria salvo. Porque a informação, o
peso, o dano do pecado é de tal monta na nossa mente, no nosso coração, que mesmo os mais experientes se sentem abatidos. Os irmãos estão entendendo? Abram, por favor, em Mateus 10, 28. Deixa eu apenas citar essa expressão para vocês. É a primeira vez que a palavra alma é mencionada no Novo Testamento. Ela diz assim, 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus dá uma exortação maravilhosa para nós. Ele está dizendo o seguinte: não temam aqueles que vão destruir o corpo de vocês, mas temam, tenham um profundo respeito daquilo que pode afetar o teu pensamento, a tua emoção e a tua vontade. Por quê? Porque a alma é que toma a decisão do que o corpo vai fazer. E aí o Senhor coloca numa ordem. Ele diz que se matar a alma, mata também o corpo. Porque o corpo passa a tomar decisões ruins. Porque a mente e a emoção estão sobrecarregadas com coisas indevidas. Meus queridos, temam aquilo que mata a alma. Temam aquilo que mata a alma. Isso daqui mata a alma, se você não usar de forma adequada. Você imagina os nossos filhos. Você imagina os nossos filhos. Como que a alma funciona? Deixe-me dar para os irmãos algumas sugestões de como a alma funciona. Em primeiro lugar, tudo inicia na mente. Tudo inicia na mente. A mente tem predominância na alma. Porque é a mente que informa o afeto e a vontade. Vou mostrar alguns poucos versículos para os irmãos. Abram em Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido. Olha o que diz lá. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeira coisa que é citada, a mente. Para que experimenteis, emoção, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Está falando de afeto. E a última coisa que diz, a vontade de Deus. Então o versículo nos mostra o funcionamento da alma. Eu penso, eu sinto e eu decido. Aqueles que são mais racionais, quem aqui é mais racional? Levanta a mão. Aqueles que são mais racionais tomam decisões meio sem passar pela emoção. Vamos fazer assim. Não para, às vezes, não considera um pouco, consegue tomar a decisão com uma facilidade enorme. Mas quem aqui é mais carregado na emoção? Levanta a mão. Olha lá. Essas pessoas pensam e aí sentem. Podem sentir por alguns dias, alguns meses, até que então vão tomar a decisão. Por que a mulher foi impedida do governo da casa e da igreja?
Porque a Bíblia sugere muito claramente que a mulher carrega mais na emoção. Por isso a Bíblia diz que a mulher é enganável. Vai sugerir isso em Timóteo e vai sugerir isso em 2 Coríntios. Porque emoção muda de dia para dia. Você é capaz de dormir de bem com alguém e acordar de mal com aquela pessoa. Isso é muito comum às vezes em mulheres. Deitam de um jeito e acordam de outro. Pode acontecer isso. Alguns homens também têm disso. A emoção ela é instável. Ela oscila. Ela sobe e desce. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Pessoas que carregam mais na emoção vão fazer isso daqui. Porém, o texto ainda está ensinando que o pensamento tem predominância sobre a emoção. E então vem a vontade. Você quer ver um outro texto que vai sugerir a mesma coisa? Abra em Filipenses capítulo 2. Dá uma olhadinha lá. Filipenses capítulo 2. Olha o que o texto diz. Versículo 1, 2 e 3. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, agora presta atenção. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. O que veio primeiro? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Só que amor você precisa ouvir com reserva. Porque o amor é uma emoção? Não. O amor é um pensamento? Não. O amor é uma atitude. Então, você tem que olhar o amor aí com reserva. Aí ele diz assim, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu penso, depois eu sinto. Versículo 3 diz assim, nada façais, vontade. Eu penso, eu sinto, eu faço. Eu penso, eu sinto, eu faço. Por isso que o nosso Senhor Jesus tinha a mente dele preservada. Mas preservada. O nosso Senhor Jesus tinha os olhos dele, porque os olhos são a janela da alma, a lâmpada do corpo. O nosso Senhor Jesus tinha os olhos dele colocados onde? No alto. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo colocado no alto. Então ele tinha a mente dele colocada no Pai o tempo todo. Por isso que ele tomava decisões de uma forma adequada. Porque os olhos dele, o ouvido dele, estava colocado no Pai o tempo todo. Meus irmãos, nós desconhecemos o poder desta verdade que está sendo ensinada. E aí a gente descuida, mas descuida das coisas que entram na nossa mente. Quando você vai perceber, você já está com emoções ruins ou carregado em decisões erradas. E você não entendeu que tudo começou na mente. Então a primeira coisa é que a mente tem uma predominância. O que alimenta a mente? Os irmãos conhecem isso. O que alimenta a mente são os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos informam o pensamento. Você passa a mão e eu estou, pelo tato, sentindo que isso daqui é liso. Eu estou informando a minha mente. Então a mente é informada pelos 5 sentidos. E dos 5 sentidos, os 2 que a Bíblia põe em predominância são quais? A visão e a audição. A visão vem em primeiro lugar, mas ela não é a mais importante. Lembra do texto bíblico falando dos valentes do Davi? O primeiro era tal, mas ele não era o mais importante deles. É desse jeito, a visão é a primeira, porque nós buscamos informação pelos olhos.
É pelo olho que você busca informar a sua mente. Porém, a mais importante que a Bíblia destaca é a audição. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Vocês sabiam que foi descoberto agora que o feto discerne os sons graves na 17ª semana? Quem que tem som grave? Homem, que representa quem? O Pai. Meus queridos, olha como é que Deus fez. Que coisa simples e linda. Com 1 mês de vida, a criança distingue sons. E o último sentido a ser perdido do ser humano é a audição. Quantas pessoas que eu ouvi foram levadas a Cristo numa UTI em coma? Mas o ouvido ainda não tinha sido perdido. Por que que Deus faz isso? Porque Deus chama alguns 5:06 da tarde. Oh, que maravilha! Deus é tão misericordioso que Ele bate o olho numa pessoa em coma e diz: não, ele é meu. Meu filho morreu por ele. Eu vou levar alguém para ir lá e falar o meu evangelho a ele. Meus queridos, que coisa simples e maravilhosa. Porém, se tem algo que precisa ser preservado dentro de nós, é o nosso ouvido. Os nossos olhos. O que nós vamos fazer? Quantos aqui não tem rede social? Levanta a mão. Oh! Quantos aqui não tem WhatsApp? Levanta a mão. Oh! Alguns têm conseguido viver livre de algumas dessas coisas. Não que seja errado, mas que é perigoso. Vamos avançar um pouquinho? Abre em João 16. Deixa eu mostrar agora um segundo princípio. O primeiro é de que a mente tem primazia. O segundo princípio, João capítulo 16, versículo 5. Mas agora, vou para junto, João, desculpem, 16, 5. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sobre o que Jesus está falando com os discípulos? Jesus está jogando na mente deles a informação da morte do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo que vai morrer. Então a conversa do Senhor com eles é: vou morrer. Qual é a informação? Morte. Olha o que acontece no versículo 6. Porque vos tenho dito isto, a tristeza encheu o vosso coração. Daqui eu tiro um segundo princípio. Qual é o princípio? Eu sinto o que eu penso. Você só pode sentir o que você pensa. Meus queridos, nenhum de nós aqui é louco nem surtado. A gente funciona com a maior normalidade do mundo. Isso vale para nós. Isso vale para os especiais, autista, Down. Isso vai valer para os loucos, aqueles que têm uma crise psicótica, que enveredaram depois para uma esquizofrenia, um quadro de loucura. O funcionamento do ser humano é exatamente o mesmo. Ele só sente o que ele pensa. Então, se Paulo está dizendo que eu estou limitado no meu próprio afeto, indiretamente Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm enchido a mente de vocês de coisas erradas. Por isso vocês têm sentido coisas erradas. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, se não corrigirmos o que pensamos, se não revermos o que pensamos, se não passarmos por uma libertação, em alguns casos, precisa sim, vou tentar,
mostrar isso para os irmãos ainda. Se não passarmos por uma visitação e uma libertação da parte de Deus, podemos passar uma vida escravizados a determinadas emoções. Oh, meus queridos, precisamos do Espírito Santo de Deus nos visitando e jogando verdade sobre nós, para que nós tenhamos então a clareza de qual é o pensamento que está produzindo aquilo. Todos nós temos emoções complicadas. Não tem ninguém aqui, a começar de nós que estamos partilhando. Todos nós temos emoções complicadas, derivadas de pensamentos errôneos que temos diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo? E isso precisa de uma visitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Mas você quer ver uma outra confirmação? Olha o 16, versículo 22. Olha o que diz. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis. Qual é a informação que o Senhor deu? Eu vou estar com você. E aí ele diz assim: e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, quando a mente é informada de que o Senhor está comigo, eu sou tomado por uma alegria permanente. Mas eu tenho que saber que Ele está comigo. Então eu vou dar uma sugestão para vocês. Pessoas que têm solidão não têm alegria. O texto está dizendo. Pessoas que têm solidão têm medo. Amanhã cedo eu mostro isso para vocês nas Escrituras. Mas quando a gente tem uma íntima e clara presença desse bendito irmão mais velho, desse intercessor, quando eu tenho uma consciência do Paráclito, deste companheiro inseparável, meus queridos, o medo vai dissipando, porque a consciência dessa verdade me dá a presença dele, e o medo vai dissipando, vai saindo de dentro de mim. Os irmãos estão entendendo? A mente gera as emoções. Então o autor vai dizer o seguinte: pensamos, sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Então é este pensamento que gera esta emoção. Vocês querem ver? Tenta ser o mais fiel possível. Quem aqui já teve ou tem medo? Levanta a mão, levanta alto. Vamos de novo. Quem aqui já teve ou tem irritação? Aumentou um pouquinho. Quem aqui já teve ou tem ansiedade? Meus irmãos, alguns podem abaixar a mão, viu? Quem aqui já teve ou tem tristeza? Quem aqui já teve ou tem angústia? Quem aqui já teve ou tem desânimo, culpa? Levanta a mão. Olha lá. Todos estes afetos, segundo o princípio que nós estamos estudando, derivam de algum pensamento. Você não aprendeu a pensar de forma adequada. E aí, você fica enroscado. Estais limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, eu vos falo como a filhos. Dilatai-vos vós também. Meus queridos, a grande libertação nossa é quando a gente se vê como filho de Deus. Temos todas essas emoções desorganizadas porque ainda não alcançamos
um entendimento adequado da nossa filiação. Porque se tivéssemos alcançado, já estaríamos mais livres nisso daí. Os irmãos estão entendendo? Certo? Porém, nós temos um outro problema. Então eu já falei duas coisas. Que a mente tem predominância, falei que as emoções derivam da mente, e nós então concluímos que a vontade deriva da mente ou da emoção. É através dessas duas que eu tomo as decisões na vida. Vocês sabiam que esse padrão é exaustivamente estudado pela propaganda? Deve ter aqui profissionais nessa área que vão falar isso mais do que eu. Você sabia que quando você entra no mercado, você vai olhar primeiro para o lado direito em cima? Isso já foi pesquisado? Sabe o que os mercados fazem? Vendem a preço de ouro. O direito em cima. As empresas têm que pagar aquele espaço. Por quê? Porque é a primeira coisa que os teus olhos vão procurar. Meus queridos, o diabo explora isso. Nós temos que aprender a ter um entendimento adequado e também conhecer o nosso funcionamento. E entender a maneira pela qual a gente reage diante da vida. Aprender a entender esse funcionamento da alma da gente para alimentarmos o nosso coração de forma adequada. Porém, eu vou falar uma terceira coisa agora que é um pouco assustadora. Alguns de nós têm pensamentos que são fortalezas mentais. São pensamentos que foram construídos num determinado período da nossa vida, ou em determinados temas, que simplesmente alcançaram uma proporção muito grande na nossa mente. E o Espírito Santo de Deus vai nos dar instrução de como essas fortalezas mentais têm que ser quebradas. Abram, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 10, um texto muito conhecido. Deixe-me mostrar isso para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. As Escrituras nos dizem assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, pensamentos fortes. E prontos, anulando nós, sofismas. Sofismas são conceitos tão enraizados que eles se levantam contra Deus. São falsos conceitos. Meus queridos, muitos de nós aqui temos estes pensamentos. Temos estes pensamentos. Pensamentos difíceis de serem trabalhados. Que obviamente para o Espírito Santo de Deus não é nada. Mas que para nós são fortalezas mentais, que vão precisar ser vencidas. E aí ele diz assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, uma vez completa a vossa submissão. Eu me sujeito a este entendimento novo que o Espírito Santo de Deus está trazendo. E esse pensamento é levado cativo diante de Deus. Eu vou falar algo com muito temor. Quando o povo de Israel entrou em Canaã,
Canaã nos é ensinado, que o próprio irmão Romeu nos colocou isso ontem. Canaã nos é ensinado que representa, tipifica Cristo, tipifica também a vida cristã, não tipifica o céu, porque em Canaã nós temos inimigos, no céu nós não teremos inimigos, e tipifica Cristo de uma forma mais ampla. Mas eu vou colocar aqui, tipificando a vida cristã. Quando eles entraram em Canaã, qual foi o primeiro inimigo? Jericó. Onde começa o processo de transformação? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela... Meus queridos, o Espírito Santo precisa visitar. Você tem áreas, digamos que aqui é o que Deus pensa de uma determinada área. Você tem áreas que está aqui, está muito perto de uma transformação, de um ideal. Mas você pode ter áreas que estão aqui, que já está mais afastado do que Deus pensa. E alguns de nós temos áreas que está aqui, que está muito longe do que Deus pensa. E o Espírito Santo de Deus pacientemente nos toma pela mão, identifica aquele pensamento que está segundo a carne, que não está segundo Deus, identifica a dimensão daquele pensamento, se aquilo é ou não uma fortaleza. E o Espírito Santo de Deus nos leva a sermos trabalhados naquele pensamento. E se for uma fortaleza, como é que a muralha caiu? O que a gente vai fazer? Rodear. 7 dias. Um número perfeito. E num toque de louvor e de adoração. Simples. Aquela muralha, pum, vem para baixo. Eu tive uma experiência dessa. Eu já contei para alguns dos irmãos. Alguns sabem. Eu me converti com 15 anos. Mas com 11 anos de idade, eu assisti uma reportagem no Fantástico de um cantor que tinha sido enterrado vivo. E eu pus na cabeça, vou ser enterrado vivo. Alguém aqui já teve essa sensação? Levanta a mão. Eu tenho companheiros aqui? Ô, Jane. Bom saber. E aí o Fantástico teve o cuidado, tinha um cantor que tinha sido enterrado vivo, e o Fantástico teve o cuidado de mostrar o caixão dele com o braço para fora. Vou ser enterrado vivo, vou tentar sair, não vou dar conta. Tá bom. Eu dei um jeitinho de resolver meu problema aos 11 anos de idade, porque eu passei a ter fobia. Vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, 11 anos de idade. Aí eu dei um jeitinho de enganar meu cérebro. Eu pus a mão no pomo de Adão e ficava a noite engolindo. Enquanto eu engolia, eu dizia, eu estou vivo. Funcionou, só que deixou essa voz rouca. Gerou esse trauma. Tá bom. Aos 14 anos desapareceu, me converti aos 15 anos, aos 23 anos, o que veio? Vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo. Virava para Leci, sentava na cama, porque eu não conseguia dormir, eu era presbítero. Psicólogo. O povo mal sabia onde estava indo. Eu segurava a mão da Leci, sentado na cama, virava para ela 3, 4 vezes à noite. Você garante que você não vai deixar eu ser enterrado vivo? 4 meses nisso daí. Aí a mente mudou, passei a ter outros medos, uns 2 anos depois, lendo Lamentações de Jeremias. Teve um dia que Jeremias foi colocado numa cisterna de água. Você imagina aquela cisterna no fim do dia, aquilo virou um sepulcro para ele,
E ele tem um versículo em Lamentações, no meu devocional, em que o texto diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. O Espírito Santo fez aquele versículo saltar na minha mente uma fortaleza mental. Porque tira da minha cabeça que eu não ia ser enterrado vivo. Você não tem o que fazer. A pessoa acredita naquilo. Aí o Espírito Santo tomou aquele versículo e me fez algumas perguntas. César, eu sou teu Deus nessa terra e eu tenho muita segurança na paternidade de Deus. Senhor, o Senhor é o meu Pai. César, eu cuido, protejo e amparo você nessa terra. Senhor, o Senhor faz tudo isso, o Senhor cura, protege e me ampara. Aí o Espírito Santo fez uma pergunta. Qual é a diferença para mim 1,5 metro abaixo da terra? E aí ele pôs um quadro na minha mente. Eu enterrado, vivo com Ele. Nunca mais tive o medo. Uma visitação. 7 dias rodeando aquela fortaleza. Até que no dia de Deus, no dia perfeito de Deus, Ele visitou e curou. Se eu tivesse esse medo até hoje, eu não teria avançado na carreira cristã, porque eu não ia entender a paternidade de Deus e como ela funciona. Meus queridos, alguns de nós temos pensamentos desse tipo. E quais são esses pensamentos? A Bíblia nos dá a sugestão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pensamento e pensamento. Tem coisa que é tranquila. Mas tem coisa que é dificílima de resolver. E eu só vou dar sugestões para os irmãos e não vou trabalhar isso. Os irmãos leiam os textos e depois confirmem isso. Vejam o que eu estou tentando explicar. Eu vou dar para os irmãos sugestões nas Escrituras de pensamentos que penetram em nós com mais força. E estes pensamentos vão demandar mais esforço para sairmos. O primeiro, não precisam abrir, eu só vou citar. Mateus capítulo 6. Porque Jesus ensinou de ansiedade. Jesus disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir. Presta atenção. O Senhor está citando pensamentos que são difíceis. Pensamentos que são ansiosos. E quais são esses pensamentos? Comida. Comida é um pensamento difícil de sair. A gente aprendeu que o texto aqui ensina que, não se preocupe que Deus vai trazer a comida que você vai ter necessidade. E isto é uma verdade no texto. Mas, meus queridos, o assunto vai muito além disso. É impressionante como alguns irmãos gastam horas, e horas, e horas, e horas, e horas e mais horas falando de comida. E não é da comida que eu vou fazer. É de que isso pode, aquilo não pode, aquilo outro não pode, aquilo outro não pode. Meus queridos, comida é um assunto escravizante. Algumas das irmãs aqui podem gastar tempo, ou dos irmãos, na internet por horas a fio. E vocês vão me justificar dizendo o seguinte: César, é saúde. E é uma verdade. Porém, o Senhor está me ensinando que comida e bebida é um assunto complicado. E não apenas isso, ele fala da roupa. E por roupa, não vamos olhar só isso, porque ele vai prover a nossa roupa. Mas, meus queridos, nós estamos no tempo dos fins. Pele veste. Carro veste. Tem homem aqui que faz loucura para se vestir de um novo carro. Ou não. Título veste. Tem mulher que abandona filho para poder ter um título. Tudo isso é legítimo e santo.
no tempo de Deus e da forma de Deus. Porém, se a minha mente ficar escravizada a isso em demasia, eu perco o Senhor, porque essas coisas viram uma obsessão na mente. A mente não desliga daquilo, não desliga, não desliga, não desliga e não desliga. Eu tenho pessoas, e eu vou falar sem medo de errar, nós vamos ter irmãos assim, que gastam de 2 a 4 horas na academia por dia. Olha a cabecinha de alguns dos irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ensinou que esse assunto é escravizante. Escravizante. Aí eu estou ensinando uma coisa simples para os irmãos. Anorexia. Transtorno de imagem. Transtorno dismórfico corporal. A pessoa olha uma parte do corpo e não gosta daquilo. Isso pode enroscar na cabeça e levar anos da tua juventude. Porque Jesus está ensinando que esse tipo de pensamento é um pensamento que gera ansiedade. Esse pensamento, se não cuidado, vira uma fortaleza mental. E aí a gente pega mães que viram para a filha: não, filha, você não pode pesar isso não. Você só pode pesar isso daqui. E vai bombando, e vai bombando, e vai bombando, e vai bombando a cabeça, de tal forma que na adolescência, essa criança pensa no peso dela e não pensa mais no Senhor. E ela não entende que ela fez aquilo, que ela produziu aquela reação. Oh, meus queridos, o que eu estou falando é altamente espiritual. Mas é altamente espiritual, porque são conceitos mentais que nos distraem do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então, comer, beber e vestir, mas não apenas aí. Depois ele diz assim: observai os pardais. Eles não plantam, não colhem, nem ajuntam. Aí eu tenho que dar uma paradinha e explicar para os irmãos uma coisa. Jesus nunca condenou plantar e colher. Mas ele acrescentou uma palavra aqui. Ele acrescentou qual palavra? Nem ajuntam. Alguns de nós temos por obsessão o ajuntar. Eu preciso ter, 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 eu preciso ter. Se eu for falar de uma outra maneira, eu vou apresentar isso de uma outra maneira. Alguns de nós têm obsessão com desempenho. Vocês lembram que o Senhor contou? Lembra daquele homem que destruiu os celeiros? Desempenho. Farei para mim outros maiores. Louco. Esta noite pedirão a tua alma. Meus queridos, alguns de nós têm obsessão com desempenho. Alguns de nós pegam o filho e corrigem a letra. Insistentemente. Alguns de nós pegam o filho e corrigem o comportamento. Não é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E tem determinados comportamentos que a gente tem que corrigir. Mas tem coisas, meus queridos, que é flexível. Alguns de nós temos obsessão por uma postura, por uma vestimenta, por um jeito de ser. A gente é, na linguagem das Escrituras, rígido. A gente é justo demais e a gente se autodestrói. Os irmãos estão entendendo? Isso daí, jogado na cabeça de um filho, é um problema. Você quer ver uma doença antiga? Me perdoem colocar dessa maneira, mas é o que atinge as nossas casas. Uma doença antiga que veio de forma impressionante hoje em dia. Antigamente tinha uma coisa chamada fobia social. Era pessoa tímida. Só que há 30 anos atrás, você não tinha onde brincar senão na rua. Então até o tímido ia para a rua. E aí ele enfrentava um pouquinho o dia a dia e se resolvia. Hoje não. Hoje nós, sem medo de errar, nós vamos ter não menos que uma dúzia de famílias aqui vivendo essa realidade. Eu estou feliz porque eu desconheço as famílias. Então eu estou falando livre. O filho aos 13 anos começa a ter timidez e ele começa a se isolar no quarto, jogando.
E ele vai para o jogo online, que é o craque dos jogos. E lá no jogo online, ele empresta uma arma, ele é elogiado, ele fica com um grupo, ele tem um fone batendo papo com o pessoal. Tudo que ele deveria estar fazendo no dia a dia, ele faz lá, separado. Vocês estão entendendo? Dentro do quarto dele. A hora que ele atinge 18 anos de idade, ele não dá conta de ir para a faculdade. A hora que ele atinge 24, ele não quer ir para a vida profissional. Por quê? Porque ele pode ter pais com alto nível de desempenho. E ele tem medo de não satisfazer o pai. Então o que ele faz? Não vai para a vida. Porque tem pais muito exigentes. Os irmãos estão cochichando aí uns com os outros, sabe por quê? Porque os irmãos conhecem realidades desse tipo. Meus queridos, mente sendo escravizada e nós simplesmente desconhecemos essas verdades. Outras 3 coisas que geram, e com isso eu encerro, que geram pensamentos escravizantes. Quando a palavra de Deus diz assim, foge. A palavra de Deus está sendo enfática. Foge, foge, foge. Se a palavra de Deus está sendo enfática, ela fala isso com alguns poucos pecados. Ela não faz isso com todos os pecados. Mas ela vai fazer isso com alguns pecados. Por quê? Porque esses pecados têm um poder de penetração na mente muito grave. Primeiro, foge da impureza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O que a Bíblia está ensinando? Que sexo tem alto nível de penetração no cérebro. Sexo tem alto nível de penetração no cérebro. Então, se você foi apresentado de forma indevida a questões sexuais desde muito cedo, penetrou e formou uma fortaleza que vai demandar tempo para sair. Você vai ter que rodear um número perfeito. Por isso, todo tipo de situação, porque a palavra impureza, ela é uma palavra que engloba todo tipo de desvio sexual, de prática sexual que não é segundo Deus. Todo tipo de prática que não é segundo Deus. O que vai acontecer? Isso vai penetrar muito no cérebro. E você vai precisar de tempo para ter libertação. Meus queridos, por que vamos deixar isso? Vamos proteger antes? Vamos guardar a mente antes? Se tua família tem uma ascendência de sexualidade, meus queridos, você redobre o cuidado, mas redobre o cuidado, porque é um pecado delicado. Que outro pecado a Bíblia manda fugir? Foge da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Então, a Bíblia agora está mandando fugir da idolatria. Nós não temos tempo de estudar isso. O que a idolatria sugere? O texto de quando eles fizeram o bezerro de ouro lá de Êxodo é o texto para a gente estudar. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles fizeram em primeiro lugar por quê? Esse tal Moisés, nós não sabemos o que aconteceu. Meus queridos, a primeira coisa que a idolatria faz é nos dar segurança. Você precisa de se sentir seguro. E aí você põe segurança em alguém, em alguma situação, em algum profissional ou em alguma pessoa. O que leva uma mulher gostar de um homem que bate nela? Senão idolatria. Ela pôs nele segurança. Uma segurança besta. Porque ele bate nela. Mas é uma segurança que ela desenvolveu. Então todo tipo de idolatria, de coisas que nos dão segurança, e não apenas segurança,
Porque logo depois que eles construíram o bezerro, o povo assentou-se para comer e beber. Segunda coisa que o ídolo dá: prazer. Alguns de nós temos que abandonar o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, e agora que meu filho virou mineiro, o Cruzeiro, né? Vocês vão ter que abandonar determinadas coisas que, num jeito moderado, não tem problema. Mas, meus queridos, de um jeito excessivo, constitui pecado. É um ídolo que gera um prazer desnecessário. Porém, tem um ídolo que a Bíblia põe em destaque: a avareza. Porque a Bíblia diz que é para a gente abandonar a avareza, que é pecado. Sabe o que significa? Porque nós fomos ensinados que a avareza é o muxiba, é o mão de vaca. Sabe o que significa avareza no grego? O desejo de possuir. Então, quando você compra, mulher, uma roupinha que você não tem dinheiro, você está sendo o quê? Avarenta. Você está buscando coisas que você não tem condições de ter. Você está querendo possuir de forma que Deus não quer que você tenha. Então a Bíblia põe em destaque também isso. E a última fuga que a Bíblia põe em destaque é a fuga das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Então, esta paixão da mocidade, todos nós as temos. E aí cada um de nós tem que falar o que deu prazer na mocidade. E a Bíblia nos manda fugir disso. Estes pensamentos que eu mencionei, comida, bebida, vestir, desempenho, eu esqueci, futuro. Futuro é um pensamento também escravizante, que Jesus menciona em Mateus 6,34. Fugir da impureza, fugir da idolatria e fugir das paixões da mocidade, estes pensamentos vão formar fortalezas mentais em nós, onde vai demandar mais tempo para sairmos. Amém? Amanhã, o Senhor nos permitindo, nós vamos estudar o primeiro afeto limitante, que é o medo. Tá? Curva a sua cabeça, deixa eu orar. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu tão grande amor. E porque a tua palavra nos esclarece de como vivermos. Senhor, ajuda-nos a temer o que pode jogar a nossa alma no inferno. Ajuda-nos, Senhor, a nos preocuparmos de forma adequada e santa. Ajuda-nos a separarmos todos os afetos que são indevidos de dentro de nós, para que o teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.